Na noite dessa segunda-feira, o candidato Ciro Gomes, do PDT, abriu a série de entrevistas do Jornal Nacional da TV Globo com os candidatos à presidência da República, as chamadas sabatinas. A gente acompanhou aqui a conversa e o Caio, a partir de agora, traz os detalhes pra gente. Bom dia pra você, Caio. Por onde você vai começar aí? Bom dia, Edgar. Vou começar pelo início da entrevista. Bom dia pra todo mundo, porque já de cara, a Renata Vasconcelos, colocada ali ao lado do William Bonner, e o Bonner de frente ao Ciro Gomes, numa espécie de triângulo, já encarou o Ciro Gomes e falou o seguinte, perguntou o seguinte: não existe incoerência no seu discurso, candidato, quando o senhor fala que é a favor da Lava Jato, mas dias depois diz que essa é uma operação capenga, que comete excessos? E aí também a Renata Vasconcelos lembrou daquele vídeo que viralizou na internet do Ciro Gomes falando o seguinte: eu receberia a turma do bolo, do Moro a bala. E aí, do Moro a mala, né? Do Moro a bala. Você fixação, hein, cara? Não, eu tomei remédio, tomei o capenga agora, que nem a Paulinha tava na semana passada. Mas ela perguntou isso. Não é bem assim. Aí ele só pincelou nisso, já lembrou que ele tem ficha limpa e já jogou a bola para a turma do PSDB. E ele falou: olha, eu queria dizer aqui que ninguém do PSDB, apesar de escândalo de cartel do metrô, roubo das merendas, foi citando alguns casos que envolvem políticos do PSDB, disse: ninguém do PSDB pagou pelo que fez. Só que não tinha nada a ver com a pergunta que lhe fizeram. Ele só fugiu e não mencionou a resposta que todo mundo queria ouvir. Aí depois ele foi perguntado sobre o Lula, ele defendeu a figura do Lula, ele também respondeu sobre a Cátia Abreu, disse que a Cátia Abreu é diferente dele, porque a Cátia Abreu já foi considerada a Miss Desmatamento, apelidada por Miss Desmatamento pelo pessoal do Greenpeace e outras coisas. Ela é a favor do armamento nas zonas rurais, pautas que vão na contramão do que o pessoal da esquerda gosta, defende. Ele foi questionado sobre isso, ele defendeu a figura da Cátia Abreu, disse que ela vem para somar e tal, foi falando outras coisas. Foi questionado também sobre o projeto de tirar os 63 milhões de brasileiros que têm nome sujo do SPC. Aí ele falou o seguinte: peraí, esse é um projeto completamente viável. Ele levou até lá uma cartilha para apresentar esse projeto. E o Bonner falou: não, meu amigo, eu não quero saber como que o senhor vai fazer isso. Mas não é errado o senhor colocar num slogan simplista: eu vou tirar você do SPC. Isso não induziria os eleitores, talvez com um pouco menos de informação, de que o senhor pode fazer uma coisa que dificilmente vai conseguir? Aí ele também titubeou, ele falou: não, mas aqui tem uma cartilha com tantas páginas, aqui tá minha proposta, você pode pegar esse livreto e tal. Aí o Bonner viu que ele não ia responder de novo, o Bonner se deu por satisfeito e falou: olha, só pelo fato do senhor ter trazido em si uma cartilha, mostra que o projeto é muito mais complexo do que um slogan fácil de que eu vou tirar o seu nome do SPC. Agora o ponto alto que eu destaco de toda essa entrevista na TV ontem do Ciro Gomes... Ô Caio, você só me permite uma observação? Na verdade, o Bonner não disse que dificilmente o candidato iria conseguir tirar o nome das pessoas do SPC. Ele não estava avaliando ou questionando o mérito da questão. Questionou a forma ele estava simplesmente falando sobre a venda aí do Ciro Gomes de uma maneira simplista de algo que tão complexo como tirar as pessoas do SPC. Foi só uma observação. Foi exatamente o que eu falei. Talvez em outras palavras. O ponto alto que eu destaco foi o Bonner perguntando o seguinte, sobre incoerência e também sobre o campo de corrupção, caráter e tudo mais. Ele falou: o senhor já defendeu o presidente do seu partido, que é o PDT, e que é o Carlos Lupe, diversas vezes, e disse que botaria a mão no fogo pelo Carlos Lupe. Só que, deixa eu lembrar para os telespectadores a ficha do Carlos Lupe. Carlos Lupe já ocupou um cargo no governo de Dilma Rousseff e foi aconselhado a ser demitido. Aliás, a Dilma foi aconselhada pelos membros da Comissão de Ética: olha, demite esse cara porque o Carlos Lupe é esquisito. O Carlos Lupe, além disso, responde a inquérito no Supremo Tribunal Federal por suposta compra de apoio político na campanha da própria Dilma Rousseff em 2014 e, além disso, ele é réu num processo de improbidade administrativa no Distrito Federal. Nesse momento,
o Ciro Gomes respondeu o seguinte. A minha pergunta é a seguinte: qual é a coerência de se dizer intransigente com a corrupção e, ao mesmo tempo, o senhor escolher para integrar o seu governo uma pessoa com um perfil, um histórico como esse de Carlos Lupe, para que ele ocupe o cargo que ele quiser, candidato? Desculpa, eu não escolhi ninguém para ser ministro. Mas nem sequer fui eleito. Que ele ocuparia o cargo que ele quiser. Eu vou repetir, só que não é correto dizer que eu escolhi ninguém para ser ministro, porque eu tenho humildade, estou esperando o povo brasileiro. Falando em termos hipotéticos, o senhor também ainda não foi eleito. Eu estou falando em termos assertivos. Né? Se eu for eleito, o Carlos Lupe terá no meu governo a posição que quiser, porque eu tenho convicção que ele é um homem de bem. Mesmo com essa ficha? A mim me surpreende, na minha opinião, essas informações não estão assentadas, porque a informação que eu tenho é que ele não responde por nenhum procedimento. Não, ele é réu. Claro, são todas checadas. Réu ele não é. Ele é réu. Réu, com certeza, ele não é. Então, eu estou surpreendido nesse momento. Eu posso, ao fim da entrevista, até depois, para não tomar o tempo dessa entrevista. Ele é réu no Distrito Federal. E eu me comprometo também a adicionar qualquer esclarecimento necessário no meu site, cirogomes.com.br. Bom, vocês viram que deu uma briga aí, uma rixa? Não, é réu. Não é. Eu me comprometo a colocar no meu site. Pois bem, ao fim do Jornal Nacional, nos últimos 30 segundos, o William Bonner, o Ciro Gomes já tinha deixado o estúdio, o William Bonner virou e falou, olha, como nós dissemos, ele é réu. Carlos Lupe é réu. Citou, inclusive, o número do processo. E o Ciro Gomes tinha se comprometido a atualizar a informação caso estivesse errado. E estava e atualizou. Colocou hoje no site dele uma carta, uma nota oficial escrita pelo próprio Carlos Lupe, dizendo o seguinte: eu sou réu, porém esse processo é de 2009 e tal. O que aconteceu? Em 2009, o Carlos Lupe foi acusado de ter feito uma campanha, umas viagens por 7 cidades do Maranhão, usando um avião particular pago por empresários. Essa denúncia foi feita em 2012 e aceita pela Justiça em 2015. O Carlos Lupe, no site do Ciro Gomes hoje, se defende falando o seguinte: a Globo não deixou clara o que era esse processo. Não cabe ressarcimento aos cofres públicos por essas viagens que eu fiz, porque eu nem usei o avião da FAB, eu não gerei prejuízos ao erário. Porém, cá pra nós, Carlos Lupe, cá pra nós, cidadãos, se um sujeito que é político ocupa um cargo público e aí vem um amigo particular, um empresário e empresta um avião, vai com o meu avião, vai me gerar um custo. Existe almoço grátis, Edgar? Não. De fato, a atualização está na página do PDT, do Ciro Gomes, mas fica aí, bem a ver navios, um esclarecimento profundo como a sociedade gostaria. Vamos ouvir o Joel. Bom dia, Joel. Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo. Queria te ouvir a respeito do que você achou dessa entrevista. Como é que ele se saiu, na tua opinião? Eu achei que o Ciro se coloca como assim, uma candidatura francamente de esquerda e que preserva uma dignidade política neste momento, tá? Ele tá com uma coisa muito difícil nas mãos. Tem essa candidatura supostamente do Lula, que não será, né, do PT, que também é uma candidatura de esquerda, estão ocupando o mesmo espaço ideológico, só que é uma candidatura apostando numa mistificação aí, num culto à figura do Lula e tudo, de uma forma, eu diria, muito antidemocrática, antirrepublicana até, porque está desmoralizando as nossas leis e instituições. O Ciro Gomes tenta ir pelo caminho da política legítima, dizendo, olha, eu acredito nisso, eu tenho esses méritos como governador do Ceará que eu fui, eu tenho essas propostas e vou trazê-las para a população. Nesse sentido, e fala muito bem, obviamente, sempre que ele é posto para debater ou para fazer uma sabatina, se sai retoricamente muito bem, então representa algo que, na minha opinião, pelo menos, é muito superior ao que está sendo representado neste momento pela candidatura do PT, que agora é o principal rival dele, e esse é um grande desafio dele. Como ele vai conseguir um eleitorado que gosta do Lula, tendo que, neste momento, se opor ao Lula. Então ele tem que ficar do lado do legado do Lula sem estar do lado do candidato ou mesmo da figura do Lula neste momento. É um jogo que não é tão simples assim. Isso está se refletindo nas intenções de voto dele também, está ali com o Alckmin, ele ainda não tá longe de decolar. Mas quanto às propostas, ele teve um momento em que realmente, do Carlos Lupe, em que ele realmente titubeou ali, no resto ele respondeu com muito mais desenvoltura. Mas eu queria levantar que nas propostas dele, ele se coloca também como um candidato que, se ele conseguir levar a cabo isso que ele tem falado para o Brasil, a gente vai caminhar numa direção muito preocupante, muito difícil, tá? Por quê? Enquanto está todo mundo preocupado em tornar o Estado brasileiro mais eficiente, em tornar o Brasil um ambiente mais eficiente para negócios, em que a economia possa crescer e o mercado possa crescer, o Ciro Gomes está propondo um papel mais interventor do Estado, com o Estado cobrando mais impostos, por exemplo, revendo aí todas as renúncias fiscais, um Estado que vai gastar mais de uma forma, eu diria, populista, por exemplo, a questão do SPC, de milhões de brasileiros. Aquilo lá, no fundo, em última análise, o que vai acontecer ali? O Estado vai arcar com uma parte dessas dívidas, tá? Ou seja, é um gasto do Estado. Sim. Agora, será que é uma prioridade? Será que neste momento é uma prioridade do Estado entrar pagando dívidas da população, sabendo que isso vai levar, inclusive, a população a querer se endividar ainda mais? Ou seria o momento do Estado focar
em gastos, por exemplo, sociais para a base da pirâmide, para realmente ajudar quem está na mais extrema necessidade e facilitar as condições de mercado da economia para o resto. Enfim, daí é uma discussão política sobre o que fazer nesse momento no Brasil. O Ciro Gomes está indo para esse lado de o Estado vai gastar mais e esse é o nosso caminho para a prosperidade. Eu considero uma direção equivocada, mas pelo menos ele está propondo isso e aparecendo como um candidato sério ao propor essas questões, e não com toda a mistificação ultrapopulista que a gente tem visto do lado do PT. Agora é arriscado você colocar a mão no fogo por qualquer político hoje, né? Não. Foi o que acabou pegando ele ontem durante a entrevista, né? Exatamente. A gente